Você que nos assiste hoje, podcast Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, uma razão de vida para nós, atividade física. Já tomou o seu Rivotril hoje? Essa brincadeira a gente faz na nossa rede social justamente para chamar a atenção para algo que é um medicamento e a medicina vem tratando isso como remédio, uma vez e meia mais potente que medicação antidepressiva para ansiedade e depressão. Isso e muito mais a gente vai tratar com o professor de Educação Física, Vini Lago. Muito obrigado, Vini, muito prazer. Prazer falar com você, Jader. Muito obrigado pelo convite. Tá aqui falando de mentalidade, falando sobre exercício físico, atividade física. É algo assim que ficou com anseio que gera em mim, justamente essa vontade de abrir a boca para que possa ajudar pessoas e transformar vidas, impactar almas aí que estão necessitadas de ouvir tanto isso, né? Sim. Eu queria começar já com uma pergunta, Vini, antes da gente entender a sua jornada do porquê educação física. Você vê muitos desafios no seu dia a dia. Uhum. Qual o principal desafio que você enxerga como educador físico para você poder entregar motivação para o aluno? Então, o desafio hoje é conscientizar essas pessoas que aquilo que você falou aí agora, que o exercício físico é um remédio, é o Rivotril. Sim. Né? E, infelizmente, as pessoas hoje, elas têm ela tem uma mente muito curta, ela quer algo para ontem. Sim. Né? Pós-pandemia, isso acelerou muito. As pessoas só caminham hoje no WhatsApp 2.0. Sim. Então, elas querem tudo para ontem, elas não querem esperar. Então, o exercício físico é um processo, sendo que o remédio não. Sim. O remédio já é mais imediato. Então, esse convencimento para mostrar para ela que com a atividade física ela vai conseguir ter uma resposta super positiva, mais natural, sem agredir o corpo dela, sem agredir a parte fisiológica, é algo que realmente faz com que a gente tenha que rebolar, suar para poder convencer essas pessoas. Quando você diz isso traz muito para a minha realidade profissional. A minha área na medicina é gerir emoções, é entregar assistência para quem está em sofrimento psíquico. Então, para quem nos assiste, o que Vini trouxe foi: atividade física é um processo, é um dia a dia, é um cotidiano que precisa ser reescrito, criação de um hábito. E a medicina psiquiátrica exige isso de nós também. Meu remédio não resolve como a dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, tomo uma medicação, uma dipirona, por exemplo, e sanei. Estou com febre, tomo uma dipirona, tomo um ibuprofeno, sanei. Estou com algum tipo de infecção, 7 dias de antibiótico, sanei. A construção da doença mental geralmente é insidiosa, demora um certo tempo. A gente precisa também de um período de uso de medicação que conscientemente o paciente quer logo acelerar o processo. Perfeito. Doutor, é o seguinte, eu estou tomando há 15 dias, não está resolvendo. É assim mesmo, grande parte das vezes. Eu falo muito que, da mesma forma que você falou a respeito do medicamento, a atividade física também segue no mesmo passo. Sim. Eu normalmente digo que, da mesma forma que a pessoa foi um processo para conquistar o peso elevado, também vai ser um processo para ela emagrecer. Sim. Eu digo que é step by step. Sim. É degrau por degrau. Sim. Então, se ela cumpre o processo, ela acessa o propósito. Sim. Enquanto ela não cumprir o processo, ela não vai acessar o propósito, que é ter uma qualidade de vida, que é ter um corpo legal, que é ter uma mentalidade legal. Então, é preciso ela cumprir esse processo. Eu digo que cada treino importa. Sim. E cada treino realizado é um tijolo que você bota no seu castelo. Sim. Então, quando a pessoa entende isso, que é um processo para acessar o propósito, e que em grão em grão a galinha enche o papo. Em grão a galinha enche o papo. Só que, infelizmente, a mentalidade dessas pessoas ainda estão essa mente mais ansiosa, essa mentalidade de não esperar, né? Para ontem, tudo é para ontem, tudo não é mais para daqui a um tempo, já tem que ser hoje. Então, elas não querem viver esse processo para acessar o propósito. Durante o seu processo de escolha profissional, você escolheu a educação física por algum motivo. E hoje você consegue enxergar isso com uma clareza muito grande. Não dá para a gente mudar um indivíduo em 15, 30, 60 dias. Quando a gente utiliza
atalhos. A medicina consegue entregar alguns atalhos ergogênicos, medicações. A gente não constrói com a mesma firmeza, com a mesma dedicação que a naturalidade. Aham. Como foi para você escolher a educação física? E aí? Então, a educação física foi algo que já vinha na minha essência. Aflorado, Que já estava comigo, porque desde novo eu já gostava da prática da atividade física. Mas algo que me chamou muita atenção, da virada de chave, que se firmou mais ainda, foi para acobertar, para me libertar de algo que me aprisionava. Sim. Que era justamente a questão da autoimagem. Sim. Né? Da crença que foi implantada em mim, então, sobre a questão de deturpar minha identidade. Sim. E aí o exercício físico começou a me alavancar, onde minha autoestima era baixa, por conta dessas palavras ditas, e que chegavam a mim de uma forma muito forte. Sim. E fez com que eu conseguisse enxergar na atividade física esse Vinícius Lago, esse Vini Lago, diferente. Sim. Então, assim, aquilo ali foi um gatilho. Mas logo na sequência, eu comecei a entender, Jada, que a atividade física era muito... A educador físico, a educação física era muito mais do que essa questão da autoimagem. Sim. Era mais transformar vidas e impactar pessoas. Então, isso enchia o meu coração de alegria. Então, aquilo me despertou algo muito interessante, que eu disse, não, porque se eu pensar na educação física apenas para Vini, eu vou ser egoísta, eu vou ser egocentrista. Sim. Mas quando eu entendi que eu fazendo a educação física ia ajudar pessoas, o leque ia ser aberto e eu poderia transformar vidas e impactar com essa ferramenta. Sim. E aí isso deixou algo mais grandioso. Então, eu caí de cabeça e comecei a estudar muito para poder entregar o meu melhor, para que essas vidas viessem a ser impactadas e transformadas como foi engatilhado em mim. Sim, sim. Nesse momento. E eu vejo que realmente esse é o caminho. Sim. De transformação de vidas. A gente estava conversando num bastidor aqui e eu achei, primeiro, muito respeitoso da sua parte pedir licença para a gente falar de espiritualidade, que é algo que eu também, na minha prática de vida própria, exerço. A gente vem falando muito sobre o tratamento em si medicamentoso. Geralmente o médico prescreve alguém com remédio, solicita que ele volte em 1 mês ou em 2 meses, e aí, se há alguma necessidade de outra abordagem terapêutica, atividade física ou terapia psicológica, a gente encaminha para um colega. Durante muito tempo eu fiz isso, e isso vem me inquietando, acredito ser muito pouco, do ponto de vista do processo assistencial. E aí a religiosidade veio de fora para dentro. Alguns pacientes acabam trazendo isso no consultório. Doutor, eu pratico a minha religião, eu pratico a minha espiritualidade e eu consigo encontrar êxito de melhora. Como é que você consegue trazer isso para a gente? Você consegue encaixar esse momento também de espiritualidade e religiosidade na sua prática da atividade física? Você consegue dividir isso com o aluno? Como é que funciona isso? Sim. Até eu tenho um clichê, um jargão que eu digo que corpo fraco não sustenta espírito forte. Sim. Então, quando a pessoa tem um corpo fraco, até mesmo porque, Jada, nós somos a casa de Deus. Sim. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando você leva essa questão da espiritualidade para a pessoa, que é necessário que ela cuide dela, para que ela possa promover ao Espírito Santo a se acomodar nela, Sim. Isso é grandioso demais. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Sim. E não de desordem. Então, Deus detesta o Espírito Santo, que é o que habita em nós, ele detesta estar em um lugar tóxico. Sim. Então, quando você não cuida do seu corpo, você está com o corpo intoxicado. Sim. E a partir do momento que essa desintoxicação acontece, você faz com que o Espírito Santo se sinta à vontade de permanecer em você. Porque a Bíblia diz, Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Ele não fica no lugar que ele não está se sentindo à vontade, porque ele é sensível. Sim. Então, essa espiritualidade, eu falo um pouco sobre isso com algumas pessoas que me dão liberdade de falar, Sim. Que é muito importante, até mesmo que a gente falou aqui nos bastidores, que nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Né? A gente precisa cuidar do corpo, se alimentar bem, fazer uma prática de atividade física, precisa cuidar da inteligência emocional, das nossas emoções que está na alma, mas também a gente precisa da espiritualidade para fortalecer o nosso espírito. Sim. Porque se essa tríade não ficar ordenada,
o tripé da câmara, como a gente tinha falado aqui. A câmara fica equilibrada por causa dos três. Sim. Se essa tríade não ficar legal, vai ficar empenado. Sim. E aí gera uma disfunção. E aí a gente sabe que toda disfunção precisa ser tratada. Eu tenho alguns pacientes que eu consigo, com um razoável poder de convencimento, entregar para eles outras abordagens assistenciais. E eu costumo usar isso bastante em consultório. Para a medicina, que vive um determinado Olimpo, os professores dos meus professores viviam essa sensação de serem maiores que outras especialidades ou que outras profissões. Para a gente encontrar essa horizontalidade e a gente hoje poder dizer de boca cheia, de peito estufado, atividade física é um bom remédio. Então, para quem está assistindo a gente, eu pratico todos os dias, Vini é visível, o corpo dele demonstra, pratica também. Atividade física é um medicamento. Para a gente poder hoje segurar na mão de um profissional técnico habilitado e dizer, ó, cuida do paciente aqui com a gente, é porque traz eficácia. Traz eficácia. Então, quem está ouvindo a gente aí tem que se exercitar sim. Só existe longevidade, só existe qualidade de vida e só existe vida plena com a máquina em movimento, o corpo em movimento. E eu digo para você que aquele que se movimenta se transforma. Sim. E aí eu faço uma analogia com a dobradiça de porta. Sim. Se você para de movimentar a dobradiça, ela enferruja. Aí quem vai fazer aquela zoada? Então, o corpo foi feito para se movimentar. Quanto mais movimento, mais transformação. Sim. Então, a atividade física, que é muito importante a gente descrever aqui, que a atividade física é toda e qualquer atividade que você se movimente. Sim. Isso é importante. Varrer uma casa é uma atividade física. Sim. Lavar um carro é uma atividade física. Subir a escada num prédio que não tem elevador é uma atividade física. Agora, exercício físico é algo que tem que ser prescrito por um profissional de educação física. Sim. Essa é a grande diferença entre atividade física e exercício físico. Exercício físico é algo prescrito. Sim. É algo ali, como você, médico, prescreve uma receita dizendo que tem que tomar diazepam de tal horário. Sim. E a mesma coisa é o cara que tem que fazer 3 de 12, 3 de 10, 4 de 8, fazer exercício tal hoje, amanhã já não é esse aqui, já é outro, fazer caminhada. Então, é muito importante que, por mais que a pessoa não tenha um exercício físico, algo prescrito pelo profissional, mas que ela se movimente. Sim. Que ela, dentro de casa, vá fazer os afazeres diários. Né? Porque ali ela já está movimentando o corpo. Se abaixar, levantar, varrer uma casa, pegar poeira, tirar, passar um pano, lavar um prato, tudo isso já faz com que essa pessoa já comece a ter uma resposta metabólica. Sim. E aí ela já começa a ter uma parte fisiológica já sendo melhorada, as taxas metabólicas também já começam a ser melhoradas. Então é muito interessante que essa pessoa tenha essa consciência da prática da atividade física e também do exercício físico, porque essa troca, essa horizontalidade entre o médico e o educador físico, eu digo que já caiu por terra um pouco essa coisa do médico tá no Olimpo, né? Exato. O educador físico hoje, a pandemia trouxe muito isso. A importância de fazer atividade física para deixar a parte... como eu posso falar? O sistema imunológico fortalecido. Faça atividade física, cuide da saúde. E até mesmo em um processo cirúrgico, quem faz atividade física tem uma recuperação muito mais rápida do que quem não está fazendo um processo de atividade física. Aliás, de exercício físico. De exercício físico. Já vou levar para a vida. Eu tive a grata surpresa, diria a sorte, de logo no início da carreira... enquanto médico plantonista, a gente não deixa de ser médico plantonista nunca, mas hoje, graças a Deus e aos nossos esforços, a gente não faz plantão. Então, quando eu era plantonista, uma paciente, ela estava numa condição muito delicada no hospital psiquiátrico e ela já estava com o desejo de desistir da vida. E a gente não sabia o que fazer com ela do ponto de vista médico, químico, porque a gente já tinha dado todas as ferramentas medicamentosas. E aí uma técnica de enfermagem olhou para ela, eu vou citar o nome dela, ela se chama Ana. Dona Ana tem mais de 35 anos de medicina, de psiquiatria e de técnica de enfermagem. Por que eu digo que ela tem de medicina? Ela não sentou na academia, na faculdade, mas ela tem medicina por prática. Meu filho, eu posso te dar um conselho? Pode, claro. Diga aí. A gente pode pensar numa proposta terapêutica para ela dessa forma e dessa forma. Vini, aquele momento ali mudou a minha prática clínica para sempre. Que bênção.
alguém que nunca sentou na faculdade, que não teve a oportunidade, o privilégio de fazer o famoso terceiro grau ensino superior, estava orientando um médico. A gente conseguiu manejar o quadro. Isso tem 11 anos. Eu estou no 12º ano de medicina. A paciente melhorou. E após a melhora dela, eu sentei com Dona Ana e disse: da próxima vez a senhora tem liberdade para falar o que a senhora quiser, a qualquer momento, porque eu vou ser todo ouvidos. Porque a experiência de vida, ela consegue resolver quase tudo. E é aí que eu entendi a questão dessa horizontalidade. Eu não consigo ser um bom médico se eu não tiver a recepção. Se eu não tiver o paciente bem acolhido no momento que ele procura a gente. Eu não consigo fazer uma boa medicina se a prática da atividade física, aliás, do exercício físico, não estiver bem consolidado. Se a terapia psicológica não estiver em adjuvância conectado conosco. Então, eu não consigo cuidar de alguém se não tiver um bom remédio. E eu preciso da indústria farmacêutica me entregando boas possibilidades prescritivas. Então, o paciente não é meu, é nosso. Isso. Muito mais do que meu, ele é nosso. E a partir daí, tudo mudou. Mas essa conversa é muito bonita, é muito boa, Vini. Tô ouvindo você aí, Vini Lago. Por favor, me ajude. Eu quero começar. Eu quero começar na atividade física. E você, como educador físico, tem propriedade para dizer isso. Para alguém que está nos ouvindo, adulto, jovem, está lá no sedentarismo. A minha mulher, por exemplo, é extremamente sedentária. Estou conseguindo, aos trancos e barrancos, e tirando ela desse sedentarismo. Mas pensando no adulto jovem, que está livre de doença, que quer se exercitar, a gente pode começar por algum caminho? Você poderia indicar para a gente algo que quem está nos assistindo poderia seguir minimamente? Então, tem algo de praxe que já perdura há muito tempo. É algo que todo educador físico que tem consciência, ele indica, é a questão dos exames. Sim. Exames cardiológicos, o hemograma, para ver como essa pessoa está, para até mesmo ter um norte. Sim. De onde a gente uma partida. Eu vou começar por onde? Sim. Porque é muito importante já dessa pergunta sua, porque cada distúrbio metabólico tem um treino específico. Sim. Normalmente a gente bota tudo muito no balaio, mas não é bem assim. Sim. Uma pessoa que tem dislipidemia, ela tem que ter um treino específico. Uma pessoa que é cardiopata, ela tem que ter um treino específico. Uma pessoa que tem obesidade mórbida, tem que ter um treino específico. E aí vai... como é que fala? Distúrbio... Caramba, Você do diz, açúcar. Diabetes. Diabetes Isso. tem um treino específico. Sim, sim. Então, ou seja, quando alguém chega até você, o primeiro ponto é esse: faça um exame cardiológico, para ver como é que está seu coração. Sim. Que a partir do momento que a gente vê também como é que está as taxas metabólicas, o perfil laboratorial. Ver como é que está a questão do miocárdio. Sim, sim. Será que está legal, está funcionando bem? Qual a intensidade que eu posso botar para esse... Tá liberado essa atividade? Está liberado? Qual a intensidade que eu posso ir com ele? Sim. Será que em 5 minutos de teste ergométrico, ergospirométrico, a frequência dele já subiu? Sim. Então, numa intensidade baixa, numa caminhada ali, sim. Então aquilo ali já é um norte. Então, o primeiro ponto é esse: fazer exames médicos, clínicos. E, a partir daí, passar por uma avaliação com o educador físico. Sim. E a partir do momento que ele passa por essa avaliação, eu digo que é uma avaliação, uma avaliação funcional. Sim. Porque hoje fazer atividade física não é só botar um tênis e fazer uma atividade física. Sim. Existem limitações nessas pessoas. Hoje eu trabalho muito com reabilitação. Eu sou especialista em reabilitação musculoesquelética. Sim. Uma das especializações que eu tenho. E é muito interessante quando você diagnostica o problema musculoesquelético daquela pessoa, você já tem que entender como você vai trabalhar nesse processo para dar uma qualidade de vida dela. Exemplo, se alguém chegar para mim e tiver uma cifose muito acentuada, eu não posso fazer determinados exercícios para o peitoral, porque eu vou estar exacerbando essa cifose nela. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí existe um mecanismo de neutralização, de melhoria dessa cifose dela. Então, aí depois que eu melhoro, aí o peito... Lógico, a gente já vai botando alguns exercícios para o peito, mas não aqueles exercícios que vão potencializar esse fechamento aqui. Sim. Então, é importante demais. Então, exames médicos, uma avaliação funcional com o educador físico, e aí, sucessivamente, vem a parte nutricional. Sim. Porque, na verdade, como você falou, hoje
eu digo que o ganho é tridimensional. Existem todas as rotas multidisciplinares. Sim. Né? Ninguém pode atuar mais sozinho. Desde essa parte que você falou da psiquiatria, dos remédios, da parte medicamentosa, aí você vai vendo na parte emocional, Sim. o histórico. Eu digo que, porque minha esposa, ela faz todo o trabalho de constelação. Sim. E às vezes o problema está emaranhado lá atrás. Sim, sim. Na bisavó, na avó da pessoa. E aí quando você destrincha aquele problema de uma obesidade, você fala, caramba, isso então não me pertence? Sim. Eu estou tomando posse de algo que não é meu. Estou carregando uma demanda que não é minha. Uma demanda que não é minha. Sim. E aí também quando você vai para a questão espiritual. Sim. Né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual é real. O lado ruim e o lado bom. Sim. E às vezes você está dando brecha. Sim. E às vezes um problema psiquiátrico está muito mais ligado à parte espiritual. Sim. E a parte medicamentosa ali pode entrar, mas o espiritual precisa ser muito, trabalhado. Sim. Mas é muito. Eu costumo dizer que, levando para esse lado espiritual, eu digo que a depressão gera ansiedade. E a ansiedade é uma forma do maligno te distrair. Sim. É uma forma de ele te deixar confuso, dele tirar você do norte. Então, é importante demais a gente saber disso. A Bíblia diz, falando de Bíblia aqui, não de religião, mas de Bíblia, a Bíblia diz em Salmo 55, Jader, lança sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você, Jader. Ou seja, lança sobre mim tudo o seu anseio, sua depressão, ou sua ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Jamais eu deixarei um justo cair. Então, muita gente, às vezes, está deprimida, está numa situação de ansiedade. Ei, só faltou espiritual, só faltou você entender o que a Bíblia diz sobre você. Então, às vezes, você precisa ancorar isso em outro lugar. Sim. Então, assim, hoje a equipe multidisciplinar é muito importante. Né? E só para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, isso que Vini falou, pessoal, é de uma sabedoria e de uma competência profissional indescritíveis. Durante muito tempo, a classe dele, como a minha hoje sofre, doutor, renova essa receita aí. Pô, é só um relatório. O senhor escreve no papel aí? Não. Qualquer exercício físico precisa, sim, de alguém habilitado para orientar, para nortear, para cuidar. Ao invés da gente simplesmente passar uma receita de bolo de gaveta, toma aqui próximo. É isso aí. Que a gente já viveu, infelizmente a medicina vive isso em alguns horizontes. Entra aqui, bom dia, você está sentindo isso, toma aquilo. Então, há muito tempo isso deixou de existir. É necessário uma avaliação individual. É o que eu costumo dizer sempre em consultório. Por mais que a IA, a inteligência artificial, exista, é ser humano cuidando de ser humano. Não adianta. Exato. Então, por mais que a gente tente, num pensamento, numa ideia reducionista, é só mais um exercício, só mais uma atividade física. Não. Alguém parou, alguém estudou, alguém se dedicou, alguém construiu um processo assistencial de cunho, ferramenta da atividade. Então, existe toda uma biomecânica, existe todo um componente de cuidado, existe todo um arcabouço que o paciente, que o cliente, que o aluno, muitas vezes, não tem noção que isso exista, porque toda a prática assistencial precisa desse cuidado e dessa avaliação profissional para que tudo se Eu tive conceda. um caso mesmo para falar Sim. o quanto que é importante essa prescrição direcionada. Eu tive um caso de um aluno meu que ele tinha dislipidemia. Sim. E eu Só para quem está assistindo a gente, dislipidemia, pessoal, é uma alteração do colesterol. Isso. Gordura, no caso, né? No sangue. Ele tinha e aí a pressão dele sempre estava ali, estourando. Sim. E eu ia atender ele muito no condomínio. E um condomínio tinha uma academia bem bacana. E todos os moradores ali, tinha outros personagens. E eu atendia ele, era com todo o aparato, todas as ferramentas Sim. ali de tensiômetro, com tudo. E gerava nas pessoas... Incômodo. Até preconceito, provavelmente. Mas por que esse rapaz está com tensiômetro, está com tirando, aferindo a pressão. Sim. Durante a esteira, ali em 10 minutos, estava ali olhando tudo direitinho. Então, é importante demais isso que você está falando. Porque quando a pessoa quer fazer algo sendo autodidata, Sim. ela está correndo um risco maior ainda. Por isso até que a mortalidade, às vezes, em práticas de atividade física é aumentada porque as pessoas querem fazer do jeito delas. Sim. Sendo que cada um tem um certo limite para ir.
Então, se eu pego um paciente, um aluno desse que eu tinha, que treinava comigo, e eu sem saber os valores, ali, a que momento ele teria que diminuir a intensidade da esteira, sim, e deixasse ele ali fazendo, vamos lá, um treino de intensidade alta, um HIIT. Sim. Ele estava tendo um infarto, ia a óbito. Então, é importante demais essa questão das pessoas se renderem independente do profissional. Sim. Né? A dieta mesmo, se rendeu ao nutricionista, para que a dieta esteja, como você estava conversando ali nos bastidores. Poxa, eu fui convidado numa sexta-feira da paixão para comer muqueca, que é típico da Bahia e é típico da religiosidade. Então eu fui convidado e na hora lá, eu gosto de azeite de dendê, mas não fui. Eu fui cumprir o que a nutricionista tinha prescrito. Sim, sim. Então, ou seja, você foi coerente, você foi um cara que se manteve na linha. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, sim, que cada profissional é um profissional e eles precisam se render à expertise desse profissional. Onde é que a gente acha Vini Lago? É importante. Vamos seguir, vamos compartilhar, vamos curtir. Encaminha para quem você mais ama. Por favor, deixa esse like aí que ajuda demais a gente no nosso crescimento. A gente encontra Vini Lago onde? Então, nas 2 redes sociais, sim, que é Vini Lago, VINNY, Lago Oficial, e sim, Estúdio Vini Lago. Ótimo. Vamos falar um pouquinho desse estúdio. Como é que funciona para quem quer fazer uma atividade física que traga resultados e que seja uma atividade física com outra roupagem? Porque diferente dessa atividade física, perfeito, do educador físico sendo conectado à academia em si e aquela questão toda biomecânica do peso em si, de elevação, o estúdio entra em outro contexto. Como é que funciona para quem está nos assistindo? Então, o estúdio ele veio com a proposta, no primeiro momento, de ser um estúdio focado na corrida. Sim. Direcionado para a corrida. Nosso carro-chefe hoje lá é a avaliação biomecânica da corrida, que sim, é o primeiro e único estúdio de corrida da Bahia. Sim. Essa avaliação biomecânica da corrida só acontece aqui em Salvador, até onde eu saiba, só sei eu e uma menina que faz aqui. Eu fui o primeiro a lançar essa avaliação. Sim. E a avaliação consiste em quê? É isso. Durante a avaliação, eu faço a análise da biomecânica, sim, através de 2D, através de algumas filmagens. Durante essa avaliação também, eu aplico alguns testes clínicos justamente para ver os desequilíbrios que essa pessoa está apresentando, se tem uma pelve mais elevada que a outra, se a perna é maior que a outra, se ela tem uma assimetria de forças nos membros inferiores. Vejo também o tipo de pisada, qual sim, o tênis recomendado para essa pessoa, o melhor calçado para ela. E dentro do estúdio, aí depois que ela faz essa avaliação, ela sai direcionada para alguns outros serviços que o estúdio oferece. Sim. A gente tem um treinamento, que é o treinamento funcional lá, que no primeiro momento eu patenteei como um treinamento funcional para corrida, só que hoje a gente abriu o leque, sim, não é só mais voltado para corrida, apesar de que tem muitos exercícios que são direcionados para essa modalidade. Sim. A gente treina pessoas que estão lá por qualidade de vida, que eram obesas, sim, que já emagreceram, pessoas que tinham problema musculoesquelético, problema no pé. Sim. E foram curadas lá, foram lá apenas só para suar, endorfinar, para melhorar a qualidade de vida. A gente tem planilhas de corrida também online que a gente oferece. A gente tem nosso centro de massagem desportiva, sim, que é uma massagem que muita gente não conhece, Jader, onde a gente tem quebrado vários diagnósticos médicos, sim, de pessoas que chegaram lá com um diagnóstico que não podia mais fazer tal modalidade, não podia correr, não podia se exercitar e até mesmo se locomover. E a gente tem revertido esse quadro. Né? Pessoas que... Uma das nossas clientes lá, que tinha tido 5 diagnósticos médicos de fibromialgia, sim, que dizem por aí que não tem cura, e aí curou, sim, lá, e não tem mais dor nenhuma. Então, assim, a gente hoje tem alguns dos serviços, tem planilhas online, tem a avaliação biomecânica, tem o treinamento funcional, tem personal trainer, tem a massagem desportiva, e agora a gente está lançando alguns outros serviços, que sim, é o treinamento funcional online, que a gente está prestes aí, já está no forno, sim, a gente está esquentando, para as pessoas terem o nosso treinamento onde elas estiver agora, em qualquer, sim, estado, qualquer país. Então, o treinamento lá, o estúdio é uma benção. Eu imagino. O estúdio é um lugar que realmente tem transformado, sim, muitas vidas e impactado pessoas
com esse serviço, com a nossa expertise. Sim. Existe um time lá muito treinado para poder abraçar e oferecer o melhor do serviço que a gente tem. Sim. Então, quem chega lá não quer sair. Sim. É tanto que alguns falam que a atmosfera que está naquele lugar, a ambiência Sim. é contagiante. Sim. Né? Parece um visgo de jaca. Sim, 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 sim. Só toca, não consegue tirar o dedo. E aí, é mais ou menos assim. E você vê como isso tudo é tão potente que a medicina psiquiátrica, há um tempo, percebeu-se na necessidade de absorver isso também. Então, hoje, o tratamento da doença mental que visualiza essa ambiência para poder, de repente, trazer esse indivíduo grave para um momento de internação, por exemplo, que é uma situação caótica. Imagina só, aquela pessoa que está em desistência do ato de viver, está num surto grave. Ela vai precisar de tratamento cada vez mais contundente. Eu costumo sempre rivalizar com um infarto. Teve um infarto, precisa se internar. Está numa situação grave de psiquiatria, também vai precisar, a partir de uma avaliação médica, a partir de uma conduta médica, passar um período com essa visualização maior, com essa vigilância contínua e com essa ambiência cada vez mais conectada para poder, em semelhança, tirar esse indivíduo da doença, colocar ele de novo na rota da sociedade. E lá, Jadé, só abrindo um parênteses, a gente, além de ter já curado, o estúdio ter curado, na verdade o estúdio não, Deus ter curado, né? Porque quem chega lá, a gente fala que já é encaminhado por Deus, já tinha a necessidade de ter essa cura. Eu digo que o treinamento funcional, existe uma diferença muito grande entre o treinamento funcional e a musculação. Sim. Né? Porque muita gente, infelizmente, coloca tudo no farinha do mesmo saco. Sim. Tem pessoas que acham que só vão ganhar massa muscular se fizer musculação. Porque foi doutrinada, isso é uma crença, né? Enraizou isso. Sim. Sendo que o corpo, ele não sabe se você está pegando esse copo Sim. com água ou se você está pegando um halteres de 500 gramas ou 1 quilo. Na polia. Ou na polia, ou se você está pegando um elástico, uma mini band. Sim. Então, o corpo ele reage ao estímulo. Sim. Então, o estímulo que você está dando, peso corporal, por si só, já é um estímulo de ganho de hipertrofia. E bem potente, a calistenia está aí, né? Para poder justamente, a calistenia comprovar. tem crescido muito. Isso. E nosso treinamento funcional lá, uma das coisas que a gente bate muito nesse quesito de psíquico é que é uma forma tridimensional. Sim. Ou seja, você, com o treinamento funcional, você tem ganhos que a musculação não te dá. Sim. Eu digo sempre que, eu tenho uma frase de um grande estudioso da ciência do esporte, que ele diz que a musculação deixa o nosso corpo burro. Sim. E é muito real. E o treinamento funcional, não. O treinamento funcional, você tem ganhos tridimensional 360. Você cria novas sinapses neurais. Sim, sim. Porque você tem que hiperfocar. Porque se você não hiperfocar, você vai perder o equilíbrio. Porque na musculação, você senta, você vai fazer o leg press, exemplo, você está com o celular digitando no WhatsApp e fazendo. Sim. Mas peraí, que ativação neural é essa que vai ter ali? Sim. Nenhuma. Então a pessoa está perdendo tempo de estar fazendo extensora, levantando a perna e no celular também. Então não está tendo ativação neural nenhuma. Já o treinamento funcional, você não consegue nem conversar. Se a pessoa fizer uma pergunta, Jada, qual é o número do seu celular? Você. Mas não, peraí que eu tenho que me equilibrar aqui. Já eu te falo. Então, você não consegue. Por obrigatoriedade, você tem que parar e pensar só em si. Isso aí. Você tem que ter justamente um autoconhecimento. Sim. Você tem que ter esse momento de introspecção. Sim. Então, automaticamente, você cria novas sinapses neurais, seu cérebro se expande e aí o domínio ali já é muito mais positivo. Sim. Né? Não desmerecendo a musculação, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que a gente oferece lá do estúdio é algo potente. Uma nova abordagem. É uma abordagem muito grande. A gente também tem uma linha muito poderosa de cuidado. É tanto que a gente tem uma frase, que é o nosso lema lá: cuide dos seus alunos como se eles fossem seus pais. Então, nada é feito de qualquer jeito. Tudo tem um cuidado, tudo tem um olhar clínico, tudo tem isso, porque quando se trata de ser humano, não se pode tratar como se tratasse de dos bois indo para o matadouro. Sim, eu costumo dizer esse consultório então, também. Precisa ter como muito se estivesse num curral. Justamente. E numa esteira, né? Bota todo mundo numa esteira, todo mundo faz a mesma coisa, então, assim, excesso ou outro fica para depois. Então, o treinamento funcional, na verdade, eu até digo para você que está nos assistindo que mesmo que você não vá lá para o estúdio Vinilago, procure um lugar onde você possa fazer um treinamento
de peso solto, peso livre, porque com certeza os seus ganhos vão ser potencializados. Você não vai ficar restrito ali, não desmerecendo a musculação é importante demais. Porém, você com o treinamento funcional, você tem um ganho muito mais expressivo. Então, assim, isso é muito legal. Tem pessoas lá que terminam melhorando postura por conta disso, né? Por conta da questão da execução do movimento. E desse autoconhecimento que ele vai sendo mais alavancado com o passar do tempo. Perfeito. Né? E aí já senta de uma outra forma. E é muito baseado mesmo na questão do Pilates. Sim. Né? O Pilates hoje trabalha essa coisa da consciência corporal. E aí quando você mantém o seu centro ativado, que é o core, você está na postura boa, você já vai para qualquer lugar, você já está bem em qualquer canto, no sentar, no levantar, no conversar. Então muda também o olhar do outro para si, muda tudo. Muda muita tudo. muita coisa. Você falou em fibromialgia, para quem está nos assistindo, a medicina entende a fibromialgia como uma doença crônica e seria uma junção de dor crônica, o paciente fica o tempo todo em sofrimento doloroso, associado a uma via de doença, a uma via de piora clínica psíquica, ansiedade e depressão. Então o paciente se sente mais triste, mais melancólico, não sente vontade de fazer nada, vive em retraimento social, sente mais dor. Por estar sentindo mais dor, vai se sentir cada vez mais triste, mais melancólico. Durante muito tempo, a medicina não sabia o que era isso. Depois de um certo tempo, começou a perceber que isso existia e que precisava de tratamento. Mais um tempo se passou, o tratamento era exclusivamente medicamentoso. Existem várias abordagens assistenciais, desde da medicina da dor, que também tem ótimos resultados, mas hoje a gente tem isso muito consolidado. Não adianta tratar a fibromialgia sem movimento. É isso aí. Quem está em casa, está tomando remédio, não está se movimentando e é fibromiálgico, vai continuar fibromiálgico, infelizmente. Perfeito. Eu tenho uma paciente que é fibromiálgica e ela veio para mim com essa crença limitante. Eu não consigo fazer nada, estou aqui, doutor, na verdade, eu não quero nem tomar remédio. Se eu puder, eu deixo para lá, eu só quero ficar no quarto escuro, eu sinto dor o tempo todo, tenho dor nas minhas articulações, o outro médico não me passou um remédio, outro médico me passou um remédio, eu não aceitei tomar. Peraí. Senta aqui, ó. Deixa eu te explicar o porquê você vai ter que tomar essa medicação. Além dessa medicação, você vai ter que tomar essa segunda medicação. Essas duas medicações, elas vão ter um teto terapêutico. Vai haver uma melhora, mas vai haver uma melhora até certo ponto. Quando a gente sair do momento cíclico de dor, porque a dor ela vem em saltos, a gente não vai ficar 365 dias do ano em dor, porque isso é impossível, mas a gente vai ter, em algum momento essa dor vai ser diminuída, a gente tem que entrar na atividade física e pé no acelerador nela com o acompanhamento da educação física. Vini, ela fez. Ela veio para mim 3 meses, fez um mês, ficou 3 meses sem vir. Mais magra, mais ativa, sentou no consultório, tô dormindo melhor, tô me exercitando todo dia, mas não me sinto bem. Ela não reconhecia a melhora e precisou que eu dissesse a ela, mas você está mais magra, 55 anos de idade, e a gente sabe que para a mulher de 55, para perder peso é muito difícil. A questão hormonal também segura bem, retenção, alimentação, tá melhor, tá se exercitando, tá tomando 2 fármacos apenas, tarja vermelha, nada viciante, e decidiu se cuidar. Doutor, tô melhor depois daquela nossa conversa, porque eu estou me exercitando também. Então, a fibromialgia, ela consegue sim, a gente consegue excelentes resultados com a atividade física. E quem se mantém aí em atividade física, se mantém em retração da doença. É a partir daquele princípio, né? Quem se movimenta se transforma. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, o corpo foi feito para se movimentar. É uma máquina que tem que estar em movimento. Tanto que essa pessoa, quando ela chegou lá com esse quadro de 5 diagnósticos, de fibromialgia, ela fazia assim com o braço e eles só vinham até aqui. Eu disse, nada, você vai conseguir. E a partir do momento que a gente tem um dos pilares lá nosso, é mobilidade, Sim. né? Trabalho de mobilidade articular, e essa mobilidade
favorece em 3 pontos. Ela lubrifica a articulação, que ela libera o líquido sinovial. Sim. Ela aquece a musculatura e ainda alonga. Sim. Então, a gente, com esse trabalho de mobilidade e da autoliberação miofacial, que são os aparelhos que a gente usa para poder soltar as tensões da fáscia, né, muscular. Então, com tudo isso, mais ainda o fortalecimento, que inclusive eu queria aqui já te convidar e fazer uma aula lá no estúdio. Vamos sim, vamos. Para que você possa experimentar e endofinar com a gente. Sim. Você possa realmente provar do que é esse funcional e sobrenatural, extraordinário, que somente a gente lá do estúdio entrega, que eu tenho que vender o meu peixe. Claro, com certeza. certeza. Que é uma bênção. Mas que traz resultados. E que traz resultados. Sim. A gente tem um caso de uma senhora lá mesmo, que ela tem uns quase 70 anos, ela tinha um problema no pé, onde esse problema no pé dela, ela não conseguia mais ir no mercado, não conseguia brincar com o netinho, não conseguia dirigir mais para Praia do Forte, é uma casa que ela tem de praia. Então a vida dela estava restrita dentro de casa. Sim. E ela já estava com diagnóstico de cirúrgico, já para ir para a maca de cirurgia. E ela um dia disse, não, eu vou dar uma chance para a Vini lá, porque eu me expresso na rede social, e eu falava da importância. Sim. E ela disse, pô, eu vou lá um dia. E foi lá, e o primeiro treino ela fez, gostou e continuou. Ela ficou curada do problema no pé. E, inclusive, foi tão marcante para ela que o aniversário dela, ela comemorou lá no treino, no estúdio, porque ela disse que foi o começo de uma nova vida. Sim. Então, ou seja, é isso que é a importância do treinamento. Né? De você fazer uma coisa bem prescrita, de você fazer de acordo com o que o cliente quer, que você está necessitado. Né? Tem gente que às vezes precisa trabalhar o cardiorrespiratório. É bom fazer uma corrida, é bom fazer uma caminhada, é bom fazer um exercício aeróbico, mas se você entrar numa natação, isso pode ser potencializado. Mas após a avaliação do profissional técnico. Justamente para ver se ela tem a capacidade de fazer a movimentação do corpo de uma forma correta. E não só isso, após a avaliação, para indicar. Justamente. Né? E outra coisa que eu digo, porque assim, ó, Jada, quando você não faz avaliação e você tem um desequilíbrio, e se você vai dar carga para esse desequilíbrio, é como se você desse cachaça para quem tem cirrose. Sim. Você vai potencializar o problema. Se você não atacar da forma correta, você vai estar dando cachaça para quem tem cirrose. Sim. E aí entra a importância de uma avaliação. Quando você é bem avaliado, avaliação médica, avaliação do educador físico, avaliação nutricional, existem inúmeras avaliações e é necessário que a gente passe por esse processo para acessar o propósito, que a gente passe por essas avaliações. Sim. Né? Eu digo que uma vez eu fui me safei de uma cirurgia na cabeça por conta de uma avaliação neurológica. Sim. Onde eu estava já direcionado para ir para a maca, vamos para a maca, daqui a pouco chegou um neurocirurgião e fez, mas é aquele cara que a gente vai operar? Peraí, não, deixa eu ir lá, porque o cenário não mostra que é um cara que precisa de uma neurocirurgia agora. E aí ele fez alguns testes clínicos, lá eu respondi todos, ele fez, não, mas peraí, deixa eu conversar com a equipe médica ali. Aí foi lá, quando voltou, disse, rapaz, 85% da cirurgia tá descartada. Eu disse, opa, glória. Ia deitar agora para operar, tô recebendo essa notícia. Cabeça, meu amigo, e eu tô me sentindo bem. Sim. Então, assim, foi algo muito... A importância da avaliação. Sim, porque senão eu teria uma furadeira para drenar, né? Porque eu tenho hidrocefalia, mas é congênita. Sim. E aí, na hora, eles se espantaram porque eu tinha caído de bike. Acharam que era por conta da pancada, da queda. Só que aí ele veio com os testes da avaliação, que a gente está falando tanto aqui, e isso me safou, me livrou de uma cirurgia. Sim. Então a importância da avaliação. Sim, desse cuidado, principalmente no início, para que a coisa toda seja consolidada para um horizonte assistencial cada vez mais ameno. Perfeito. Vini, onde é que Vini Lago quer chegar? Carnalmente ou espiritualmente? As duas coisas, por onde você quiser começar, mas que seja as duas. Então, carnalmente, eu quero chegar num lugar muito... Como profissional, dentro do cenário nacional aqui, eu posso dizer para você que eu cheguei num nível muito alto, onde eu consegui... De onde eu vim até onde eu cheguei nesse marco, que eu vim de uma rua que em 5 passos você já atravessava. Sim. De um casebre, onde eram 2 quartos e cuidava de 4 filhos. E em 2018, 2019, eu me tornei personal da Ivete Sangalo. Sim.
né? Então aquilo ali para mim foi algo... A gente só Uau. sabe quando a gente vence isso e é nosso. Claro que todo mundo tá com a gente, mas essa vitória é muito doce. E aí aquilo ali foi um marco, né? Sim. De como profissional, Sim. de quem saiu de lá de baixo e Sem quem dúvidas. percorreu... Batalhou, muito, sonhou sozinho muitas vezes, várias pancadas. Eu sei bem como é. E eu consegui ser personal da Ivete Sangalo. Aquilo ali foi um marco muito grande. Mas hoje, como profissional, eu quero sim propagar o estúdio nacionalmente e internacionalmente. Né? Porque o estúdio hoje, Vini Lago, é todo baseado em métodos do Vini Lago. Sim. O nosso treinamento funcional foi criado por mim. Nossa massagem desportiva foi criada por mim. Nossa avaliação biomecânica da corrida foi criada por mim. Então, assim, todo o estúdio hoje é o Vini Lago. Sim. E eu quero, sim, levar, porque a quantidade de vidas que foram transformadas com o estúdio é muito grande. Eu acredito muito que no mundo o estúdio vai fazer... vai agir positivamente na vida de muitas pessoas. Porque esses métodos que a gente tem transformado vidas, e esse é meu desejo, naturalmente, né? Fazer com que essas pessoas realmente possam provar dessa empresa maravilhosa que Deus me entregou. Para conduzir. Faltou a segunda pergunta, que é a primeira. E aí, espiritualmente? Meu desejo é transformar o máximo de almas possíveis, né, para que elas possam entender que Jesus é o caminho, é a verdade e ele é a vida. Que sem ele a gente está indo para um beco sem saída. Sim. Então, espiritualmente, esse é o meu desejo de, como diz o Senhor, pescar o maior número de almas possíveis, levar o evangelho, levar a Bíblia, né, para as nações, os 4 cantos do mundo. Né, para que o máximo de vidas possam reconhecer que ele é o Filho de Deus, que sem ele a pessoa está totalmente perdida. Eu digo que com Cristo a gente se torna perigoso e sem Cristo a gente corre perigo. Sim. Porque infelizmente a gente fica numa vulnerabilidade muito grande. Sim. Né? E a gente sabe que no mundo espiritual existe o lado bom e o lado ruim. Quando a gente está sem ele, a gente está na vulnerabilidade e o maligno, ele toma posse e faz da sua vida de ponta cabeça. Faz. E aí você não entende por quê. Aí você fica terceirizando culpas. Você fica dizendo que foi isso, foi o sistema, foi meus pais, foi meus... Ei, apenas o maligno está conduzindo sua vida para um mau caminho, fazendo você ficar depressivo, ficar ansioso. Negativado, né? Porque isso aí já é visto biblicamente, eu tenho como comprovar isso. Né? Que a ansiedade... que Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E a depressão está no passado, o estresse está no presente e a ansiedade está no futuro. E Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ou seja, ele é o Deus da depressão, ele é o Deus do estresse e ele é o Deus da ansiedade. Quando você tem ele, você para de correr esses perigos. Você descansa nele. E aí você começa a ter a paz que excede todo entendimento. Então, quando você leva essa mensagem para o público, as pessoas dizem, então quer dizer que a minha cura está nele? Sim, porque ele é o médico dos médicos. É verdade. E não há nenhum outro além dele. Sim. E quando a pessoa tem consciência disso, faz, caramba, então eu posso me curar disso. Claro que pode. Sim. E a gente referencia isso bastante no consultório. Se ele nos entregou uma parte do conhecimento, porque ele não entregou tudo e nem vai. O ser humano, ele tem uma vaidade muito grande. Então, o que é que a gente percebe? Tem um pedacinho do conhecimento que ele dividiu com a gente. Vamos somar forças, vamos colocar em prática o que ele está trazendo. A medicação vai ajudar, o tratamento psicológico vai ajudar, mas você precisa alimentar a sua alma, seu espírito. Não dá para a gente poder tratar alguém que não encara a espiritualidade como algo que, sim, necessita de alimentação. E essa alimentação também, como atividade física, tem que ser diária. Perfeito. E muito interessante, Jada, é que, infelizmente, existem pessoas que, por conta dessa parte emocional, da inteligência emocional, de elas estarem tão feridas, elas não querem sair do ferimento, você sabia? Sim, a gente vê isso no consultório. Para poder se vitimizar. E não só se vitimizar, ser das atenções dentro da família. E mais, como algo viciante. Isso. Então, é a dopamina dela. Exato. Os pacientes chegam, às vezes, existe um nome médico para isso, né? Transtorno de personalidade. O indivíduo, ele não se reconhece enquanto persona, e ele traz para si esse vitimismo, ele traz para si essa atenção. Eu estou em sofrimento, eu preciso que você me enxergue o tempo todo. E através de exposição do meu sofrer, você me enxerga.
E aí eu tenho essa atenção. Tem que quebrar esse ciclo, porque esse ciclo é negativo para si mesmo, para quem está ao redor. Porque você se torna um indivíduo, muitas vezes, inválido emocionalmente, cognitivamente, profissionalmente. E quem está ao seu redor também adoece, porque se contamina. E cada vez mais a medicina psiquiátrica traduz isso. Não existe uma contaminação com uma doença infecto-contagiosa, mas a gente sabe que a família de um paciente com transtorno mental também adoece. Perfeito. E aí, quando todo mundo adoece, todo mundo vai precisar de ajuda. Então, quanto mais rápido a gente quebra esse ciclo, Perfeito. a gente entrega para o indivíduo essa lucidez, esse tipo de comportamento traduz em doença, mas a gente pode treinar a sua forma de pensar. Perfeito. E aí entra de novo uma outra abordagem de horizontalidade nossa, a terapia psicológica. A terapia psicológica consiste em quê? Para quem está nos assistindo, entende o que sente, não estou bem emocionalmente, consegue entender o que sente, compreender o que sente, junto com o profissional técnico, constrói novos pensamentos, e esses pensamentos devem ser sempre pensamentos que te coloquem no horizonte da melhora, para que a gente mude a forma de agir, que outrora era uma forma negativa. Perfeito. Então, a ideia da medicina hoje é ter esses braços, esses tentáculos todos, porque no fundo todo mundo está exercendo saúde, todo mundo quer melhorar. Perfeito. A gente sempre está cuidando de gente. Eu queria lhe agradecer. Amém. Muito obrigado pela presença novamente. Foi um papo muito legal. Vai haver outros. Você não sabe disso ainda não, mas a gente vai sentar para conversar legal, sobre outras que bom. coisas. Parabéns pelo trabalho que você exerce. Eu recebo algumas pessoas aqui e uma das maiores... acho que a maior gratidão, não tem plural nisso aí não, é que até agora eu estou recebendo só quem ama o que faz. Amém. Eu costumo dividir com o Ricardo e com a equipe que a positividade disso que a gente tem feito aqui é que a gente está recebendo só pessoas que amam definitivamente a própria vida e o que fazem dela. E é visível isso nos seus olhos, cara. Então, parabéns pelo seu esforço, não é fácil. A gente tem que matar nossos leões diários. Temos que destravar nossas crenças limitantes. Cada um tem a sua. Mas com quem ama a gente vai vencendo junto, sem dúvidas. A gente tem que entender muito que o sucesso é treinável. Sim, né? sem Como a dúvidas, gente sem conversou. dúvidas. O sucesso é treinável e ninguém freia uma pessoa que está determinada a vencer. É verdade. A minha vida foi isso aí. Um dia eu virei a chave e disse, eu vou ser um grande vencedor e ninguém pode me frear. Sim. E para tudo, não só para o profissional, Sim. assim como também para o atleta, Vini atleta, que a gente nem entrou nessa seara. Sim, mas fala um pouquinho, por favor, né? Que você Vini também é atleta. Que é justamente isso. Então, ninguém freia uma pessoa que está determinada a vencer. Sim, e esse mindset Então, é importantíssimo, né? Essa pessoa que está com um problema psíquico, essa pessoa que está com um distúrbio metabólico, porque assim, é muito importante a gente entender que hoje 56% da população brasileira está obesa e com sobrepeso. Sim. E visivelmente eu percebo que esse dado ele tá achatado, é mais. E eu creio que seja mais. E diz que daqui a 20 anos, 130 milhões de pessoas, dos brasileiros, vão estar com obesidade e com sobrepeso. Eu acredito que antes. 40 milhões, imagina, 40 milhões das crianças até 5 anos de idade tá com sobrepeso. Sim. 40 milhões. É. Então, ou seja, é muito grande. Então, essas pessoas precisam entender que o sucesso é treinável. Sim. Que se ela colocar na cabeça que ela vai emagrecer, que ela vai cuidar da saúde dela, que ela vai ter uma qualidade de vida melhor, não tem quem pare. Sim. Então essas pessoas precisam ter, eu digo sempre, que é a mentalidade de campeão. É verdade. É a mentalidade do atleta de não desistir. Sim. Porque o atleta, para ele chegar no ápice, eu já tenho 5 Ironmans concluídos. Sim. Muita gente não sabe o que é um Ironman. Pô, explica, por favor, para quem está nos ouvindo. Mas é nadar 3.800 metros. Sim. Em águas abertas, pedalar 180 quilômetros. A gente tem uma referência aqui para que as pessoas, quem é de Salvador, ir daqui em Feira de Santana e voltar pedalando. E depois você correu 42 quilômetros, uma maratona, como daqui até a praia de Arembepe. Sim. Né, que é da linha, que conhece a linha verde. Então, em quanto tempo? Isso tudo, o prazo para completar é 17 horas. Mas não para hora nenhuma? Não para em hora nenhuma. Quer dizer, ela tem o direito de parar, claro. Mas aí o tempo pode se estourar e ela ser retirada. Claro. Mas eu concluí todos esses em 10 horas e 30 minutos, foi o máximo que eu fiz, 10 horas e 34. Sim. Então, assim, mas para eu me tornar um Ironman, teve um processo. Sim.
um processo que eu precisei percorrer. Foi um treino em cima do outro, um dia após o outro. Mesmo no dia mal, eu precisava bater no meu rosto e falar comigo mesmo que era necessário eu fazer aquela atividade. Sim. Sim. Eu fazer aquilo ali. Então, assim, o sucesso é treinável, mas tudo só depende da gente. E muitas vezes a gente fica terceirizando culpa. Sim. Muitas vezes a gente quer achar culpados para se auto-sabotar. Sim. Ah, o tempo hoje tá chuvoso, não vou sair para correr não. Ah, o tempo hoje tá ventando, não vou sair para correr não. Ah, tá muito sol, não vou sair para correr não. Ei, aquele clima perfeito nunca vai existir. Sim. Isso está muito dentro de você, isso está ligado diretamente à saúde. Totalmente. Então, muitas pessoas ficam ancorando isso em si para não sair daquele estado que ela está. Sim. Porque ela não quer ir para uma zona de desconforto. E a gente sabe que na zona de conforto não acontece nada. Sim. Que para você ser um vencedor, você precisa ir para a zona de desconforto. É verdade. Vai ter que ser gerado um desconforto para que você consiga êxito. Para que você se mantenha constante e chegue no êxito. Porque a constância leva o êxito. Sim. Então é preciso você mudar a rota, se conectar a novas pessoas para obter novos resultados. Sem dúvida. Porque se você não mudar a rota, você vai continuar sendo a mesma pessoa. E não vai haver transformação em você. Sim. Por isso da importância de quem está num caos agora, que está vivendo uma tempestade, que está vivendo um deserto, que gigantes tenham se levantado contra a pessoa mude a rota. A pessoa busque um médico, busque um educador físico, busque uma outra especialidade, um psicólogo, um nutricionista. Busque ajuda. Busque ajuda. Sim. De um pastor, de um padre. Busque ajuda de alguém que tem uma espiritualidade elevada para poder se conectar, para poder começar a ter bons resultados. Sim. Então, assim, essa vida de atleta tem ensinado muito. São várias curas, né, que eu tive desde do processo que eu percorri, que eu fui jogador de futebol. Depois aí veio o triatlon e com isso veio a questão de querer fazer o Ironman, que é o ápice, né, do triatleta aí. Então, mas precisou eu entender que existia um processo. Sim. Porque só acessa o propósito quem vive o processo. Sim. Então, quando eu entendi que eu precisava viver o processo diariamente, era certo que eu iria acessar o propósito, que é a medalha de finish, né, de você ter completado. Mas a medalha de finish, ela tinha sido conquistada no processo. Sem dúvidas. A linha de chegada ali só era um marco, mas no processo que você é forjado, Sim. que seu caráter é forjado. Sim. Então, mas muita gente, Jada, como a gente falou aqui, infelizmente, elas querem ser vitimista para chamar a atenção de familiares, chamar a atenção dela mesma, para poder não sair dessa zona de conforto. Sim. E o esporte é muito importante nesse aspecto. Eu costumo dizer, trazendo da psicologia, existe uma síndrome de congelamento. O indivíduo se paralisa, aquela zona que ele está, mesmo caótica para a gente enxergando de fora, traz um certo conforto dentro do sofrimento e eu tenho medo, eu não consigo sair, eu me sinto bem aqui e romper essa bolha é mais difícil para mim. E outra frase que eu também coloco em prática todo dia, nada vence o homem com paciência. Perfeito. Nada vence o homem com paciência. Perfeito. Eu precisei diversas vezes em minha vida usar isso como um mantra. Mas, doutor, você precisa rapidamente... Não, eu sou o único nessa nossa escala toda que precisa ter um pensamento longe da impulsividade. Eu preciso ouvir todo mundo. Eu preciso entender as versões dos fatos para só depois tomar uma decisão, porque essa decisão vai mudar tudo, seja assistencialmente, seja gerencialmente, seja numa relação interpessoal, seja uma relação com familiar, com plano de saúde, com gestão médica, enfim. Então, são coisas que colocar em prática a atividade física todo dia trouxe paz para mim. Por mais que fosse difícil para quem estivesse assistindo, quem estava próximo, não enxergava isso. Como é que você consegue? Eu atendo 600 seres humanos por mês. Então, são 10 anos, 600 seres humanos por mês, vamos pôr aí 5 mil seres humanos por ano, 50 mil pessoas. Pelo menos 50 mil atendimentos, porque pessoas retornam, sem dúvidas. E isso deixa um legado muito grande. Eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar bem de ninguém. Você sabe que você, sem saber, mas você praticou aí a chamada teoria dos 3-6. Sim. Você conhece a teoria dos 3-6? Sim. Você captura energia, Sim. você converte energia e canaliza energia. Sim, exatamente. Faço isso todo dia. Você pega ela, a energia mal, você
captura ela, Sim. você converte ela e canaliza ela. Então você direcionou e você começou a ter êxito naquilo que você estava direcionando. Sim. E eu costumo dizer que a dor, você estava numa dor, Sim. a dor é o combustível que te leva para o próximo nível. Quando você entende que a dor é esse combustível, ninguém Sim. te para, Sim. ninguém te freia. Sim. Você ali com a questão da algum problema que você está vivendo, quando você pega esse problema e você fala, então agora eu vou transformar ele. Sim. E aí agora ele vai ser o combustível, porque diariamente eu vou me dedicar, diariamente eu não vou ser mais esse homem nem essa mulher que disseram, diariamente essa doença não vai me vencer, diariamente eu vou poder contornar a situação, diariamente eu vou prosperar, Sim. diariamente eu vou lutar contra isso. Não tem nada que vai te frear. E aí, conectando com isso aí, quem vai vencer sou eu. Justamente. Quem vai vencer sou eu. É isso aí. Mas quem vai vencer sou eu. É Me eu contra deixa eu cá mesmo. com minha estratégia. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Eu costumo dizer sempre que essa mudança de mindset facilitou muito a minha vivência na minha área. Eu recebi essa pergunta ontem. Ô, doutor, me diga uma coisa. Você ouve tanta coisa, tanta gente trazendo negatividade, então gente que está desistindo do ato de viver, gente que diz que está ouvindo vozes, gente que não está bem. Como é que você consegue lidar, Vini? Eu nunca imaginei ser médico. E hoje Olha aí. eu consigo sentar com alguém, com o conhecimento que a gente tem, com braços assistenciais que nos ajudam, a gente consegue melhorar a vida da pessoa. Isso é uma recompensa diária. Então, ao invés de eu ficar, meu Deus do céu, e agora? Será que eu faço o quê? Poxa, mas tem esse outro paciente que eu não... Eu preciso ser minha melhor versão para o próximo. Porque esse próximo tá precisando de mim no talo, bem. Mas você tá sempre bem? Tenho que estar sim, porque a vida é maravilhosa. Tenho pessoas que me amam, tenho saúde, tenho bem-estar, tenho uma região de morada maravilhosa, me conecto bem com as pessoas. Às vezes a gente não tá bem, mas a gente faz ficar bem. Faz ficar bem. Porque é treinável. É isso aí. Então, para quem tá ouvindo a gente aí, Vini Lago deixou hoje vários ensinamentos. Isso é consultoria, viu? Amém. Isso aí não é só um podcast, isso é consultoria. Obrigado mais uma vez, cara. Muito amém, obrigado. amém. Eu queria lhe pedir, por favor, para você deixar uma mensagem, porque eu sinto que você é bom de deixar mensagem. Ninguém nunca me disse isso, mas eu sinto que você é bom em deixar mensagem. Deixa uma mensagem para quem tá nos assistindo, porque eu sei que vem do coração. Acredite em você. Acredite no potencial que habita dentro de você. Porque quando você entende que o que habita dentro de você é maior do que aquilo que se levanta contra você, você não esmorece perante aquilo que está querendo te derrubar, te encarcerar. Então saiba de uma coisa, você é algo valioso, que Deus fez você com muito amor e carinho e zelo. A Bíblia diz que nós fomos formados antes mesmo da nossa mãe, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente pensar, vir ao mundo, Deus já havia nos formado. E que Ele já escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Então, quando a gente entende que existe um propósito de Deus para cada um de nós aqui na Terra, a gente consegue se manter mais no caminho de retidão. A gente começa a olhar para o alvo, a gente começa a olhar para o futuro com mais precisão. Então a Bíblia diz isso, que nós fomos formados antes mesmo das nossas mães. Sim. Deus já havia nos escolhido. A Bíblia diz isso, então é muito importante a pessoa validar aquilo que habita dentro dela. Porque quando você entende que aquilo que habita dentro de você é superior àquilo que se levanta contra você, nada te detém, nada te para, nada te freia e você parece um foguete. É isso mesmo. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez, meu Amém. querido. Vamos em Obrigado, frente e até obrigado próximo. pelo convite. Até breve. Obrigado pelo convite. Sim. É, Só mais é uma honra. vez, por favor, onde é que a gente acha Vini Lago? É uma honra estar aqui nesse momento, Sim. né, compartilhando conhecimento, que a gente até nos bastidores estava falando que aquele que ensina aprende duas vezes. E quem retém conhecimento se torna uma represa, e represa não tem vida. É importante que a gente seja rio de água viva na vida das pessoas. E é muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo esse convite maravilhoso. E para você encontrar Vini Lago, na rede social Vini, V-I-N-N-Y, Lago Oficial. Ou Estúdio Vini Lago, S mudo. Sim. Estúdio Vini Lago. Você encontra e a gente está pronto para atender você da melhor forma possível. Vamos em frente. Obrigado, meu querido. Obrigado a você.